Olha, você sofre de sinusite. Ai, meu Deus, sinusite. Sinusite, como pega o brasileiro, como afeta nós aqui, piracicabanos, né? Ainda mais essa mudança de tempo. Então a gente vai esclarecer as dúvidas sobre sinusite, tá bom? É o quadro Saúde Agora, oferecimento do Hospital Fornecedores de Cana, aqui de Piracicaba. Doutor Eloy já está presente aqui. Doutor, boa noite. Tudo bem com o senhor? Boa noite, tudo bem? Prazer em recebê-lo aqui. Prazer é meu, com certeza. Bom, vamos tirar as dúvidas então, justamente aí, a princípio, né, já para começar aqui o nosso quadro, falando aí da famosa sinusite, né, que afeta tantas pessoas. Eu já quero tirar uma dúvida minha. Sinusite é um quadro que eu recebo de herança dos meus pais ou não? Não tem nada a ver? Não. Sinusite é uma inflamação das cavidades que ficam na intimidade dos ossos do rosto, que são os seios da face. É uma inflamação. Normalmente isso acontece sempre que você respira inadequadamente, que seu nariz perde a função, funciona mal de alguma maneira. Uma alergia, um resfriado, algum tipo de obstrução. Aí ataca a sinusite. Então, não é ataca a sinusite. Não ataca a sinusite também. Ataca a sinusite. Sinusite é uma coisa que a princípio você trata e fica bom. Não tratou, não ficou bom, tem mais alguma coisa aí. Aí já parte uma outra coisa. Tem outra coisa. Certo? Você pode ter outra. Não é proibido ter outra sinusite, mas não é a mesma. Certo. Certo? Ela sempre vai acabar voltando. Não é volta, é outra. É outra, não é a mesma, é outra. Então ela é pior do que eu imaginava. Eu estava tratando ela como... É pior ainda. Ah, então. minha amiga. É pior ainda, comigo. então. Mas assim, tem algum princípio que ataca? Porque assim, eu falei da questão que a gente recebe, a minha mãe sofreu muito de sinusite, o meu pai também sofreu muito, e aí eu falei, puxa, um dia, qualquer dia disso eu vou sofrer. Né? E aí o que acontece? Quando criança eu tinha muito, mas muito. Aí um período eu melhorei, outro período, como você acabou de falar, doutor, ela voltou, outra, né? Me pegou novamente. Agora, tem algum procedimento para a gente tentar evitar ou percebê-lo no começo? Olha, começou, isso está aparecendo sinusite, eu já tenho que fazer tal tratamento, procurar o doutor. Como é que eu devo proceder? Então funciona assim, o seu nariz funciona inadequadamente por algum motivo. Normalmente uma alergia ou um resfriado comum ou uma gripe. Isso acaba inflamando todo o nariz e toda a cavidade e começa a juntar a secreção. O que fazer nesse momento? Esse é o momento da gente começar a lavar, promover lavagens no nariz com solução fisiológica. O soro normal? Soro fisiológico normal. E hidratação, porque o importante é fluidificar aquela secreção para que ela saia mais rapidamente. Correto. Tá aí, ó, já fica a primeira Manter dica. o nariz já. limpo. É a melhor coisa. Combate a sinusite também. Olha, tem perguntas no nosso Facebook e tem telefone também. Alô, boa noite. Oi, boa noite, tudo boa bem? Boa noite. Tudo bem? Quem fala? Tudo bem, é Maria Inês. Ô, Maria Inês, tudo bem? Qual é o seu bairro? É Jardim Elite. Jardim Elite. Pode fazer a pergunta, fique à vontade. Pois não, boa noite, doutor, tudo bem? Boa noite, Maria Inês. Tudo bom. Nesse caso de sinusite, fala que ataca assim, bem a região aqui da testa, em cima dos olhos, né? Mais a face aqui embaixo dos olhos. E afeta também o globo do olho também, que sente uma dor, assim, parece que está inchado o olho, né? Isso, assim, os sintomas da sinusite, os seios paranasais, eles ficam localizados na testa, nessa região, na maçã do rosto, entre os olhos e tem mais um lá no meio da cabeça. Esses são os seios. Então, conforme aquele que você tiver inflamado naquele momento, é uma região onde você vai ter a maior parte da dor. Ou na testa, ou na maçã do rosto, ou mesmo na arcada dentária. Certo? O que é outra coisa que você perguntou? Ela sente dor nos olhos também, né? Então, sente afetar os olhos. Como existem uns seios no meio dos olhos aqui, quando ele está inflamado, aí a gente sente essa dor mesmo no globo ocular. Ou atrás do olho, mais propriamente falando. Olha, comigo acontece isso atrás dos olhos. Sinto uma pressão, parece que é uma pressão atrás dos olhos também. Tá tudo ligado, né, doutor? Tudo ligado. Lavar o nariz é importante para você também. Olha, vou comprar meu soro fisiológico para fazer a limpeza também através do soro. Eu uso bastante para garganta também.
eu faço gargarejo, né? Quando eu começo a sentir alguma coisinha, eu uso muito a voz, aí eu uso para fazer o gargarejo. Alivia bastante. Agora no nariz é interessante. Então, para você que usa muita garganta também, é importante beber bastante água. Eu vi que você bebe bastante água. Tem a garrafinha do lado ali. Tem a garrafinha do lado. Mas assim, você precisa tomar, para você que usa a voz, pelo menos 3 litros de água por dia. Olha aí. Você fluidifica a secreção e mantém a sua prega vocal umedecida. Aí pronto, ó, doutor Rogério, urologista, né, falou que eu tenho que tomar por conta da pedra no rim, no mínimo 3 litros de água, então tá aí, já vou tratando uma coisa, ajudando outra coisa também. Muito aí, bem. Não é? 2534-1234, estamos ao vivo, estamos falando sobre sinusite e outros problemas aí que atingem, né, a questão do nasal, né, então você pode participar ao vivo com a gente, pode fazer sua pergunta, 2534-1234, 34 é o quadro Saúde Agora. O doutor Eloy está presente aqui com a gente para responder suas perguntas. Tem pergunta no Facebook. A pergunta agora é da Rafaela. Ela diz, doutor, que ela usa medicamentos há mais de 12 anos por conta própria, que é uma solução nasal que ela utiliza. Ela tem que usar umas 6 vezes por dia, senão ela não consegue respirar. Tem algo que ela pode fazer, doutor? Qual é essa medicação que ela usa? Ela colocou Afrin. Esse tipo de medicação é um vasoconstritor. Ele faz com que os vasos que ficam dentro do nariz, eles reduzam de calibre. Então, eles fazem com que você respire bem pelo nariz, porém, eles também fazem isso com todos os vasos do corpo. Então, vai acabar tendo um problema de aumentar a pressão, pode acabar tendo um problema até no coração. Olha só. Por conta disso aí. Seria importante que ela procurasse o seu otorrino, de preferência, para resolver esse problema. Isso não é bom. Puxa vida, aí tem que tomar atenção então, hein? E aí, assim, doutor, o senhor estava falando até para o neto, né, orientando ele para colocar o soro, né, o dia todo, para tomar os 3 litros de água. Qual seria o tratamento? É esse ou não? Tem um tratamento medicamentoso que é interessante? Que se sara uma, vem outra, né? Diferente? Beber bastante água, lavar o nariz, ela previne, digamos assim, a sinusite. Existem vários tratamentos conforme o tipo de sinusite que você tem. Uma sinusite a vírus, apenas um anti-inflamatório e a lavagem fisiológica. Com uma bactéria, às vezes a necessidade de um antibiótico, ou um antibiótico mais potente. E conforme o tipo de sinusite, por exemplo, alguns tipos como sinusite fúngica, até mesmo procedimento cirúrgico. E para poder ver, inclusive, essa inflamação, é com raio-x, doutor? O raio-x, ele é um método mais antigo, né? Ultrassom. Ele ajuda, mas assim não é o melhor. O ideal seria a gente fazer sempre uma tomografia. Puxa vida. Mas o diagnóstico, em princípio, é clínico. Você olha o nariz, já vai ver o pus escorrendo lá, o pus escorrendo na garganta, você já sabe. Daqui a pouquinho a gente vai tirar as dúvidas se é mito ou se é verdade, hein, Eloy? Quero ver se você vai falar se é mito ou se é verdade. Vai acabar com a crendice aí. Minha avó. Remédios caseiros. Daqui a pouquinho a gente vai tirar essas dúvidas. 2534-1234 é o programa Piracicaba Agora, ao vivo. Estamos aqui com o profissional, o doutor Eloy, para tirar suas dúvidas. É a oportunidade que você tem de participar. Alô, boa noite. Boa noite. Boa noite, quem fala? É Salvador. Salvador, tudo bem, Salvador? Qual o seu bairro? Tudo bem, Neto. É Morumbi. Morumbi, pode fazer a pergunta para o doutor, fique à vontade. Doutor, é o seguinte, minha esposa, ela perdeu o contato, assim, encheu, sabe, não tem paladar. Isso aí também é problema de sinusite, doutor? Boa noite, Salvador. A perda o nervo que faz com que a gente sinta o cheiro, ele fica enfiado dentro do nariz. Muitas vezes, uma infecção causada pela sinusite, quando aquela sinusite bastante purulenta, pode atingir esse nervo e realmente causa essa perda no olfato. O paladar, ele é associado com o olfato. Existem papilas gustativas que ficam associadas ao nervo olfatório. Então, com a perda desse, você também diminui o seu paladar. Tá aí, então, 2534-1234, participa ao vivo com a gente, se alguma dúvida, pode ligar e pode esclarecer as dúvidas. Tem pergunta na internet. Vamos rapidamente fazer aqui os mitos ou verdades, né? Eu tenho uma série aqui. O álcool para melhorar, né, e tirar aí, quando a gente fala, eu tô com o nariz tapado, eu não consigo respirar, as pessoas acabam inalando álcool. Isso ajuda ou piora? Isso piora, porque ele acaba ressecando a mucosa do nariz.
Aí, então piora nada de álcool, então. Não álcool. Aquele chazinho que se faz, a gente faz a cabaninha, né? Vem aqui debaixo da cabaninha, a gente fica inalando hortelã e outras ervas também para aliviar a sinusite. Funciona ou não? Funciona. Funciona. Ele acaba dilatando o ósteo, o orifício que liga o seio da face para dentro do nariz e facilita a drenagem da secreção. E ainda aquela umidade também faz com que essa secreção saia mais facilmente. Falando em umidade, problema de respiração, bacia com água, toalha molhada próximo da cama, ajuda na respiração? Ajuda muito, principalmente nesse tempo seco agora que a gente se encontra. E a última, tirando as dúvidas, a questão de estética, as pessoas que tiram os pelinhos do nariz, eles estão lá por acaso ou eles têm que ser tirados mesmo a questão de estética? Ou vai influenciar alguma coisa, doutor? Não, esse não tem influência nenhuma. Tem gente que tem, inclusive, muito pelo e acaba até dificultando a expressão. Então pode tirar, não vai causar problema nenhum. Não tem problema nenhum. Tem um mito que os pelos servem para proteger, para segurar o pó. Serve, verdade, mas assim, muito ele também não deixa passar o ar. Prejudica. 2534-1234, quem sofre de sinusite sabe o quanto é ruim, as pessoas não saem da cama sofrendo. Você pode ligar tirando as suas dúvidas. Tem telefone. Alô, boa noite. Boa noite. Boa noite, quem fala? É o Passo Preto, Beto. Opa, tudo bom, Passo Preto? Como é que você tá? Tudo bem, graças a Deus, e vocês? Tudo bom. Graças a Deus. Muito obrigado pela sua participação, viu? Imagine, eu agradeço por mim e por vocês. Muito obrigado. Pode fazer sua pergunta, fica à vontade. É o seguinte, eu trabalhava em Mato Grosso e eu tinha sinusite que eu não aguentava. Aí o senhor lá mandou eu colocar a erva cidreira, que é aquela de rama, aquela buchinha, leite. Eu fiz isso daí, fiquei num quarto 3 dias. Quando eu espirrava, saía aquele pus amarelo. E graças a Deus, hoje eu tenho 50 anos e não sinto. Eu queria saber se o médico foi certo eu ter feito isso, ou então, eu não sei o que aconteceu. Se é a fé de Deus e a fé minha também que aconteceu. Tá isso, Ele né? pode me explicar a respeito disso? Boa pergunta, interessante. Quer dizer, o Pássaro Preto, você colocou, como é que é, leite? Como é que coloquei leite, erva cidreira, aquela de rama. Mas você inalou? Como é que... Inalei dentro de um quarto. Fiquei 3 dias, colocava uma coberta na cabeça, vinha aquela fumaça. Junto com isso é aquela buchinha, né? A buchinha, aquela buchinha. Aí quando eu espirrava, saía aquele pus amarelo. Graças a Deus, até hoje, nunca sinto nada. E tem gente que já sentiu, eu já fiz passei esse remédio e até hoje se deu bem. Olha aí, tá então, certo. Ver se o médico, se eu estou fazendo a coisa certa ou errada. Obrigado, Pássaro Preto. Forte abraço para você. Boa noite, Pássaro Preto. Essa buchinha que ele se refere é o medicamento que faz o efeito, né? Chama buchinha do norte. Olha só. É verdade. Então ele funciona como descongestionante e anti-inflamatório da mucosa do nariz. Puxa vida, então dá resultado mesmo. Então. Mas o problema é que... Doutor Leônia sempre pega a gente... Então, mas porém... Como é uma planta, depende da quantidade de chuva que tem, da quantidade de água. Porque a terapêutica dela, para a parte do fazer mal, é muito próxima. Então, conforme a concentração do medicamento, pode causar um sangramento importante no nariz até. Puxa vida, olha, então é perigoso. É útil, mas com cuidado. Com cuidado, né? Fala, Mônica. A pergunta agora é da Lígia Silva. Ela diz, doutor, como ajudar as crianças com sinusite para evitar a otite? Quando minha filha tem crise de sinusite, acaba indo catarro para o ouvido. O que fazer neste caso, doutor Eloy? Normalmente nas crianças o nariz é bem mais curto do que no adulto. O nariz é pequeno. Pequeno e curto. Por ser assim, quando acontece algum tipo de obstrução nasal, principalmente por causa do aumento das adenoides, qualquer resfriadinho junta bastante secreção lá dentro, que é aquela chamada rinite catarral. Então, precisa fazer esse nariz dessa criança funcionar direito. Começa por aí. Lavar bastante, como eu já disse anteriormente, ver se não tem um adenoide grande ou se não tem um outro tipo de obstrução que esteja causando isso aí. Mito ou verdade, doutor? Vou espirrar para não causar, né, tanto transtorno, eu prendo a ponta do nariz e espirro para dentro. É perigoso ou não? É perigoso. Você pode causar um rompimento da membrana do tímpano. Puxa vida, tá aí. Então, é sério de atenção às pessoas que seguram, né? Às vezes está no elevador, não quer espirrar e
prende o nariz. Isso. Perigoso. Vai ficar com dor de ouvido. Vai ficar com dor no ouvido. 2534-1234, participa ao vivo com a gente, tire suas dúvidas no quadro Saúde Agora, oferecimento Hospital Fornecedores de Cana, aqui de Piracicaba. Fala, Mônica Camolese. Vamos falar aqui da sinusite. Caso não tratada, doutora, ela pode evoluir para um quadro mais grave? E o que seria, então, esse mais grave se evoluir? A sinusite, em princípio, principalmente as virais, elas têm uma tendência a se resolver sozinhas, no prazo de 1 semana a vírus, e quando é uma bacteriana, pode se resolver sozinha em até 12 semanas, sozinha, espontânea. Então não evolui? Pode. Porém, a possibilidade de ter uma complicação é muito grande. O que é uma complicação? Quando essa secreção purulenta que fica dentro do seio da face sai dali. Pode cair no espaço do olho, o olho pode saltar para fora e comprometer a visão. Pode, dependendo do lugar onde pode fazer uma fístula para determinados lugares aí. Nossa, quer dizer, complicação... Complicação de sinusite é grave. Verdade ou mito? Durante a crise de sinusite, colocar panos quentes sobre os olhos, a testa, o nariz, ajuda ou não tem nada a ver, doutor? Da mesma maneira que como você falou? A cabaninha, a cabaninha, né? A cabaninha com água morna, a compressa quente também ajuda um pouco. Também ajuda. Telefone, alô, boa noite. Boa noite, Neto. Boa noite, tudo bem, graças a Deus. Quem fala? É Ademir, do centro, tudo em ordem? Tudo em ordem. Pois não, pode perguntar. Tá ok, doutor, tudo bem? Boa noite, Ademir. Boa noite, como é que está? Tudo bem? Tudo bem. Olha, doutor, eu tenho uma dor de cabeça incansável, principalmente na testa e nas laterais. Há tempo atrás, o médico recomendou a tomografia. Então ele viu a tomografia, as partes nasais não tinha nada. Só que no laudo falava sinais de sinusite. O senhor tem noção disso, de explicar esses sinais de sinusite, se é bacteriana, se é como que poderia ser, ou pode ser outro sintoma cerebral que dá essa dor de cabeça incansável de 2, 3 dias sem parar. Não há remédio que corte. O senhor entendeu a minha pergunta? Entendi, Ademir. É o seguinte, eu não sei bem como que é o exame que você tem, entendeu? Posso imaginar. Dentro do seio da face, às vezes a gente não tem uma sinusite que você vê nível líquido ou alguma coisa parecida. Às vezes é um espessamento, um inchaço da mucosa de dentro do seio. Pode ser isso daí que ele esteja dizendo. Isso acontece quando você teve várias sinusites ou quando você tem um processo alérgico importante dentro do seu nariz. Seria bom você procurar o seu otorrino. Aí então, doutor, quero agradecer. Tem mais uma pergunta aí? Tem o gatinho, você vai falar daqui a pouquinho, né? Doutor, eu quero agradecer a sua presença. Fez mal para sinusite? Doutor? Ah, ótimo, mais um mito, mais um mito. É porque verdade ou não? Eu sou apaixonada por animais. Eu tenho cão, tenho 25 gatos ela tem na casa dela. Tenho, e eu tenho sinusite. Tudo essas it aí tá comigo, doutor. Não tem jeito. É renite, sinusite. Como é que você faz? Eu quero que você mostre pra todo mundo e pro doutor que tá aqui. Como é que você faz? Você espanta todo mundo aqui. Como é que você faz? Eu? Como é que você faz? Nada. Como é que você faz aí? Mostra pra nós. Não posso fazer isso ao vivo, senão eu vou espantar todo mundo que tá assistindo. Isso é perigoso também? Ela respira profundamente pelo nariz, porque que o nariz não funciona mais. O meu não funciona mais, tá de greve. Discutiremos o assunto. O problema do gato é que o pelo do gato, principalmente esses gatos com aquele pelo mais comprido ali, ele é bastante alérgico, bastante alergênico. Dá bastante alergia no nariz. Então isso, por conta da alergia, acaba obstruindo o nariz. Aí, lá bonitinho. Olha o gatinho aí, ó. Gracinha. Esse que é o problema. É a parte alérgica, não é o gato. Não tem nada a ver com o gato, é a parte alérgica, claro. O problema é que o gato leva coisa que desperta alergia. Então vai continuar com a alergia. Vai continuar que ela não vai abrir mão dos gatos, tá certinho. Bom, doutor, quero agradecer a sua participação, espero recebê-lo novamente aqui pelas participações, né? São muitas as dúvidas, então já deixo aberto o convite para participar novamente do nosso quadro. Muito obrigado, a gente volta sim. Perfeito, perfeito.